Como a obesidade pode atrapalhar sua cirurgia de prótese de quadril? Meu nome é Murilo Almeida, sou ortopedista e junto com você vou ajudar a tratar sua dor no quadril e te devolver qualidade de vida. Não é nenhuma novidade que pacientes com artrose de quadril normalmente precisam de uma cirurgia de prótese de quadril. Ela é considerada o tratamento padrão ouro para esse tipo de problema. Ele te devolve qualidade de vida, mobilidade, tira sua dor. E os pacientes que fazem uso da prótese de quadril têm uma devolução da qualidade de vida e têm uma melhora importante no nível de satisfação. Uma coisa que é muito pouco falada, mas que é muito importante, é que a obesidade pode influenciar na sua cirurgia de prótese de quadril. Mas como que a obesidade vai influenciar diretamente na cirurgia? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês quais são os fatores que podem fazer com que a sua cirurgia piore, tanto no pré-hospitalar, no intra-hospitalar, que é durante o período que você está internado para fazer a cirurgia, e também no pós-hospitalar, que é depois da cirurgia, quando você vai se recuperar do procedimento. A obesidade hoje é uma doença que é considerada uma doença mundial. Grande parte da população nos Estados Unidos já é considerada obesa. Em alguns estados, até mais de 50% da população é considerada obesa. E a obesidade é quando a gente entende que o paciente tem um IMC, que é o índice de massa corporal, maior do que 35. Esse paciente é um paciente que tem um ganho de peso muito grande e isso vai influenciar diretamente no procedimento cirúrgico. E nós vamos começar falando no pré-operatório, antes da cirurgia, como que isso pode influenciar. Normalmente um paciente que tem uma obesidade é um paciente que tem exames alterados, alterações tanto na parte de lipídios, alterações na parte do sangue e principalmente uma diminuição da capacidade cardiovascular. Ou seja, é um paciente que tem exames laboratoriais alterados, tem uma função do coração muito ruim e isso pode influenciar diretamente na cirurgia. Todos os pacientes que vão ser submetidos a uma cirurgia precisam de uma avaliação cardiológica antes e talvez a obesidade possa influenciar diretamente nessa dificuldade em se liberar a cirurgia. Ou seja, o paciente não vai ter autorização do cardiologista para se fazer o procedimento de prótese de quadril. Uma outra doença que está intimamente relacionada à obesidade é o diabetes. E o diabetes descontrolado faz com que a gente aumente muito o risco de infecção no pós-operatório. Um paciente que tem níveis de glicose acima de 150, 200, ele aumenta muito o risco de se ter uma complicação relacionada à infecção no pós-operatório. A ferida operatória tem maior dificuldade para se fechar e existe uma chance muito maior de acúmulo de bactérias nessa região, aumentando a chance de infecção na sua cirurgia. Bom, vamos partir do pressuposto que o paciente com obesidade conseguiu uma autorização cardiológica e foi para o tratamento cirúrgico. Como que isso pode influenciar dentro do hospital? Primeira coisa que a gente deve pensar é que esse paciente é um paciente que vai ter uma camada de gordura muito grande na região do quadril, atrapalhando o acesso ao quadril. Então, ele vai gerar uma dificuldade técnica, esse é o nome que a gente usa. Paciente com uma grande capa de gordura, uma grande camada de gordura, vai atrapalhar o acesso cirúrgico. Nós vamos ter que fazer um acesso maior, ou seja, o corte vai ser maior, vamos ter mais dificuldade, o tempo de cirurgia vai ser maior e isso faz com que nós tenhamos também aumento do risco de trombose e embolia durante a internação, pelo tempo que esse paciente fica parado na mesma posição durante a cirurgia. Nós temos também a chance de uma infecção pelo tempo prolongado de cirurgia, pelo tempo em que essa cirurgia demorou para transcorrer, tempo que fica aberto a pele do paciente, e também pelo tamanho da incisão. Quanto maior a incisão, maior a porta de entrada para bactérias e para outros micro-organismos. Com isso, você aumenta a chance de se ter uma infecção também. Então, o intraoperatório é muito influenciado pela obesidade, tanto pela dificuldade técnica quanto pelas consequências do acesso cirúrgico.
Esse paciente, depois da cirurgia, também tem riscos aumentados. Inúmeros estudos mostram que pacientes com obesidade têm um risco aumentado de infecção pela quantidade de inflamação corporal, afinal, a gordura é um pró-inflamatório. Pacientes obesos têm o corpo, o organismo com um índice maior de inflamação. Então, com isso, você aumenta a chance de uma proliferação de bactérias dentro do local da cirurgia. Nós temos também um aumento do risco de trombose e embolia. Um paciente mais obeso tem uma maior dificuldade de movimentação e uma recuperação mais lenta no pós-operatório. Então, se você tende a ter um retorno às atividades dentro de 5, 7 dias, às vezes 14 dias, um paciente com obesidade vai ter uma dificuldade maior em retornar para as atividades, ou seja, vai ficar mais tempo parado, aumentando o risco de trombose e embolia. Uma outra complicação que pode acontecer com pacientes que têm obesidade seria a sobrecarga em cima da cirurgia. Então você coloca uma prótese e essa prótese ela tem uma capacidade de suportar peso. Se você tem um peso acima dessa capacidade da sua prótese, você vai aumentar a sobrecarga nesse material, aumentando o risco que essa prótese se solte ou que ela se desgaste mais precocemente. Então, uma prótese instalada num paciente obeso, ela vai ter uma durabilidade menor ao longo do tempo pela sobrecarga feita em cima dela. Depois dessas orientações, você vai me perguntar, então eu não posso fazer uma cirurgia de prótese se eu estiver acima do peso? Não é bem isso que vai acontecer. Se nós tivermos tempo, se você tiver disponibilidade de fazer um regime antes da cirurgia, de perder peso, para que a gente consiga fazer um procedimento com mais qualidade e com menos risco de complicação, isso seria muito interessante. Porém, alguns pacientes têm muita dor, muita restrição de mobilidade e, em alguns casos, a prótese precisa ser feita em pacientes que tiveram uma lesão aguda, por exemplo, uma fratura do colo do fêmur. Nesses casos, nós não temos como negociar isso. O paciente precisa da prótese e ela vai ser feita. Então, esse paciente é um paciente que vai ter um risco maior no pós-operatório. Então nós temos que ter o dobro do cuidado para que a gente não tenha nenhum tipo de complicação. Caso você se encaixe nesse tipo de público, que tenha necessidade de fazer a cirurgia, mas que tenha a possibilidade de esperar um pouco e nesse intervalo perder peso, a minha orientação é que você comece uma atividade física dentro da água, que você não tenha uma sobrecarga articular, você procure médicos ou nutricionistas que possam te ajudar na perda de peso. Afinal de contas, a gente sabe que a maior parte do emagrecimento é feita através de dieta e não de atividades físicas. E conseguindo ter uma perda de peso, você vai ter uma diminuição da dor antes da cirurgia, vai ter uma melhora da recuperação no pós-operatório e uma diminuição importante nas complicações da sua cirurgia. Se você gostou desse vídeo, se você se encaixa nesse tipo de público e quer saber um pouco mais como que funciona a rotina de um cirurgião de quadril, como são feitas as cirurgias, me segue também no Instagram, me segue aqui no canal, dá o like nesse vídeo e também ative as notificações para que você receba informação sempre que um vídeo é postado. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal.